Olá, graça e paz seja contigo, graça e paz seja sobre a tua vida, graça e paz seja sobre o teu lar, graça e paz seja sobre a tua família. E Deus em Cristo Jesus venha derramar sobre a tua vida as mais ricas bênçãos celestial. Louvado seja Deus. Neste momento eu tenho uma palavra da parte do Senhor Deus para o teu coração, para a tua alma, para o teu elevo espiritual. Louvado seja Deus. E convido a você, juntamente comigo, e abra as suas Bíblias no Evangelho segundo escreveu São Lucas e o seu capítulo 5 e o verso 26. E nos diz assim a palavra do Senhor. E todos ficaram maravilhados e glorificaram a Deus e ficaram cheios de temor, dizendo: hoje vimos prodígios. Louvado seja Deus. E todos ficaram maravilhados e ficaram cheios de temor, dizendo: hoje vimos prodígios. Em outras traduções vai dizer: hoje vimos maravilhas. Hoje vimos milagres. Louvado seja o nome do nosso Deus, e é digno de toda a honra e de toda a glória. Existe um louvor, louvado seja Deus, e nos diz a letra deste louvor: o homem do milagre está passando por aí. Louvado seja Deus. E eu creio nesta palavra, eu creio neste louvor, e o homem do milagre está passando por aí. Louvado seja Deus, porque a Bíblia nos diz que os anjos do Senhor acampam ao redor dos que o temem. A Bíblia ainda nos diz mais que aonde estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu farei presente. Louvado seja Deus. Eu creio neste momento na presença do meu Senhor. Louvado seja Deus. Eu creio que o Senhor está comigo neste momento e convido a você a meditar nesta palavra juntamente comigo. Louvado seja Deus. A Bíblia vai nos dizer no capítulo 4 deste mesmo livro e o verso 18: louvado seja Deus. E o Espírito do Senhor é sobre mim, pois ele me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os quebrantados de coração, a apregoar liberdade aos cativos e dar vista aos cegos, e pôr em liberdade os oprimidos, e anunciar o ano aceitável do Senhor. Louvado seja Deus. Isso são palavras de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, registrada pelo evangelista São Lucas. Louvado seja Deus. O Senhor Jesus dizendo: e o Espírito do Senhor estava sobre ele. Louvado seja o nome do Senhor, pois ele me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os quebrantados de oração. Louvado seja o nome do Senhor, a apregoar liberdade aos cativos e dar vista aos cegos, e pôr em liberdades os oprimidos, e anunciar o ano aceitável do Senhor. Louvado seja o nome do nosso Deus, e é digno de toda a honra, e é digno de toda a glória, e é digno de todo louvor. E neste momento eu quero fazer minhas as palavras do Senhor Deus. Louvado seja Deus. E o Espírito do Senhor está sobre mim. Louvado seja Deus, porque o Senhor Jesus, ele reuniu os seus discípulos e disse: eis que vos dou o poder, louvado seja Deus, para pôr as mãos sobre o enfermo, e em meu nome expulsarão a enfermidade, em meu nome expulsarão o demônio, em meu nome, se beber alguma coisa mortífera, nada vos fará dano algum. Louvado seja Deus. E neste momento aqui estou em nome de Jesus Cristo, não para me gloriar, não para me exaltar, não para me engrandecer, mas para que o nome do nosso Senhor Jesus Cristo seja glorificado, para que o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja exaltado. Meus amados irmãos, abra o teu coração neste exato momento para esta palavra. Louvado seja Deus. O capítulo 5 de São Lucas, louvado seja Deus, é capítulo de maravilhas, de milagres. O capítulo 5 vai dizer que o Senhor Jesus operou um grande milagre
a peça maravilhosa, a grande peça, louvado seja o nome do Senhor. Mas também Jesus curou um leproso, louvado seja o nome do Senhor. E o texto, o versículo eu li, louvado seja Deus, Jesus opera diante de todos que estavam ali, um grande milagre, louvado seja Deus. Bendito é o nome do nosso Deus, e vive e reina para todo sempre. A Bíblia vai nos dizer que o Senhor Jesus Cristo estava em um determinado local, ou seja, em sua asa, reunido com os seus discípulos, e toda aquela vizinhança ficou sabendo e o homem dos milagres estava ali. Louvado seja Deus. Toda aquela região, todo aquele povoado, louvado seja Deus, ficou sabendo e Jesus estava ali. Louvado seja Deus. Todas aquelas cidades circunvizinhas souberam e o Senhor estava ali. E a Bíblia nos diz, e louvado seja Deus, o local aonde Jesus estava não havia mais ninguém. A janela estava cheia, as portas estavam cheias. Louvado seja Deus. Dentro da asa estavam cheias, ninguém havia mais ali dentro. Louvado seja o nome do Senhor. Ali estavam mestres da lei, doutores da lei, fariseus da lei. Louvado seja Deus, tentando talvez apanhar Jesus em alguma falha, em algum delito, para poder condenar Jesus. Mas ali o Senhor Jesus estava ensinando a palavra, o Senhor Jesus estava pregando a palavra do Senhor, e existia naquela cidade um certo paralítico. Louvado seja Deus. Certamente ele não podia ir lá sozinho, mas a Bíblia nos relata que 4 amigos deles o levaram até a presença do Senhor. Mas quando chegou naquele local, naquele recinto, pela porta ele não podia entrar, pelas janelas eles não podiam entrar. Louvado seja Deus. Mas a Bíblia nos diz que um deles teve uma ideia de destelhar o telhado aonde Jesus estava. Louvado seja Deus. E amarraram 4 cordas na ama daquele paralítico. Louvado seja Deus. E aqueles amigos foram introduzindo aquele paralítico até a presença de Jesus. Eu imagino Jesus pregando a palavra, ensinando acerca do reino. Louvado seja Deus. Libertando vidas ativas, aflitas, oprimidas, angustiadas, oprimidas de espírito. E ali estava, de repente, na sua presença, na sua frente, parou um leito, e naquele leito, naquela ama, estava um paralítico deitado. Louvado seja o nome do Senhor. Mas diante de todos, o Senhor Jesus olhou e disse para aquele paralítico: louvado seja o nome do Senhor. Bendito é o nome do nosso Deus, e vive e reina para todo sempre. Ele, olhando para todos ali, disse para ele paralítico: filho, os teus pecados te são perdoados. Louvado seja Deus. Mas todos ali começaram a murmurar, todos ali começaram a questionar, em especial os fariseus, em especial os mestres da lei, em especial os sacerdotes, homens que conheciam a Bíblia Sagrada, homens que se diziam temente a Deus. Louvado seja Deus. Começou a murmurar dentro do seu coração, dentro da sua alma, dentro da sua mente, mas ele se esqueceu. Louvado seja Deus. Muitas das vezes eles não sabiam, e ali estava Jesus Cristo, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, o mestre da lei. Louvado seja Deus. E ali estava o Filho de Deus, onisciente, onipotente e onipresente. E Jesus, observando a oração daqueles homens, Jesus disse: filhos, por que arrazoais em vossos orações? Por que arrazoais em vossos orações? Qual é mais fácil, dizer a este paralítico: perdoado estão os teus pecados? Ou dizer: levanta-te, toma tua cama e anda? Louvado seja Deus. E todos pararam pasmado, querendo saber o que Jesus estava falando. Louvado seja Deus. Mas o Senhor Jesus disse para eles: olha, para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade, e o Filho do Homem tem sobre a terra poder. Eu digo a este paralítico:
paralítico, toma a tua ama e anda. Louvado seja Deus. E no mesmo instante, aquele paralítico tomou a sua ama, louvado seja Deus, e começou a andar. E o povo de boca aberta, o povo ficou pasmado, o povo ficou maravilhado em ver os sinais, em ver as maravilhas que o Senhor Deus operara naquele momento. Louvado seja Deus, a ponto da Bíblia dizer que aquele povo ficou maravilhado, e uns diziam para os outros: hoje vimos prodígios, hoje vimos maravilhas, hoje vimos milagres. Louvado seja Deus, bendito é o nome do nosso Deus, e vive e reina para todo sempre. Meu amado ouvinte, eu convido a você neste momento a desfrutar dos milagres de Deus para a tua vida. Eu convido a você neste momento, louvado seja Deus, a desfrutar das maravilhas, daquilo que Deus tem para a tua alma, daquilo que Deus tem para o teu coração, daquilo que Deus tem preparado para a tua vida. Talvez aquele teu problema você acha que é difícil, acha que não tem mais solução, mas para o Senhor nada é impossível. Talvez você foi diagnosticado com ânsia ou diabetes, ou o laudo do médico disse que você tem apenas 3 meses de vida, mas a última palavra, ela vem de Deus. A última palavra, ela pertence a Deus. Deus é o dono da vida, Deus é o autor da vida. Louvado seja Deus. Deus apenas está procurando no teu coração fé, procurando na tua alma fé. Louvado seja Deus. Basta tão somente ter fé, basta tão somente ter atitude. A fé daquele paralítico, a atitude daqueles 4 amigos, e os levaram até a presença de Jesus Cristo. A compaixão de Deus na tua vida, a misericórdia de Deus é na tua vida, e o Espírito do Senhor está sobre ele para te curar, para repreender a enfermidade, para repreender todo o mal. Louvado seja Deus. Convido a você neste momento e peça a Deus fé. Louvado seja Deus, e peça a Deus ele venha aumentar a tua fé. Louvado seja o nome do Senhor. Aquele paralítico, ele creu quando os seus amigos o levaram até a presença do Senhor. Aquele paralítico, ele teve fé, ele não duvidou. Louvado seja Deus. E o Senhor Jesus, vendo a fé daquele paralítico, vendo as atitudes daqueles 4 amigos deles, louvado seja o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Bíblia nos traz uma história de um paralítico que estava, louvado seja Deus, a um lado de um poço. Louvado seja Deus, no alpendre de Salomão. Louvado seja o nome do Senhor. Diz a história que quando o anjo descia e mexia naquela água, a primeira pessoa, louvado seja Deus, e descia naquela água, se banhava, seria curado. Louvado seja Deus. Mas a Bíblia nos diz que aquele paralítico estava ali 38 anos à espera da sua cura, à espera do seu milagre, à espera da sua maravilha. Louvado seja Deus. Mas, meus amados ouvintes da palavra do Senhor, o Senhor Jesus foi até aquele recinto, de repente perguntou para aquele homem: eres fiação? Louvado seja Deus. E aquele homem olha para Jesus e disse: Senhor, não tem homem algum, quando o anjo desce e mexe a água e me ponha lá dentro da água. Mas a pergunta não foi essa. A pergunta foi: eres fiação? Louvado seja Deus. Aquele homem talvez não conhecia Jesus, talvez não tinha ouvido falar das maravilhas que o Senhor Deus tinha realizado. Pelo fato dele estar ali 38 anos esperando uma cura, 38 anos esperando um milagre. Mas, como eu disse no começo, o Deus de milagre, o Deus de maravilhas está aí nesta tarde. Louvado seja
seja Deus, o Deus que opera maravilhas, como diz o louvor, o homem do milagre está passando por aí. Louvado seja o nome do Senhor. E o Senhor Jesus dá ele homem, louvado seja Deus, a perfeita saúde. Ele está sã, ora ele está andando, ele está pulando. Louvado seja Deus pela misericórdia de Deus, pela bondade de Deus, pela compaixão de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. A Bíblia também nos traz uma história de uma mulher, louvado seja Deus, e há 14 anos havia enferma, um fluxo de sangue. Louvado seja o nome do nosso Deus, e é digno de toda a honra e de toda a glória. A Bíblia nos diz, meus amados irmãos, que aquela mulher gastara todos os seus bens, todas as suas fortunas, atrás de uma cura, atrás de um milagre, atrás de uma maravilha. Louvado seja Deus. Mas ela não encontrou, ela não achou, ela gastou todos os seus bens. Louvado seja o nome do Senhor. Mas um dia aquela mulher ouviu falar de Jesus Cristo. Um dia aquela mulher ouviu falar e Jesus Cristo realiza milagres. Um dia ela ouviu falar e Jesus Cristo, louvado seja Deus, curaram um paralítico. E Jesus Cristo deu vidas, louvado seja Deus, ao filho da viúva de Naum. E Jesus Cristo abriu os olhos de Bartimeu, louvado seja Deus. E aquela mulher, ela coloca no seu coração de ir atrás de Jesus, de ir ao encontro de Jesus, louvado seja Deus. Aquela mulher, ela lutou contra tudo e contra todos. Aquela mulher lutou contra o preconceito, louvado seja Deus, porque na sociedade daquela época, o estado em que ela se encontrava, louvado seja Deus, ela era considerada uma mulher imunda, ela não podia andar pelas ruas devido ao seu estado, devido à sua situação, mas ela desafiou tudo e todos e foi atrás de Jesus Cristo, louvado seja Deus. De repente aquela mulher se depara com uma grande multidão, e aquela grande multidão estava se deslocando, louvado seja Deus, para a asa de um certo fariseu, louvado seja Deus, um certo sacerdote, louvado seja Deus, príncipe da sinagoga. Ele moço tinha parado o Senhor e disse: Senhor, vem até a minha asa, porque a minha filha de 12 anos de idade, louvado seja Deus, está à beira da morte. E o Senhor Jesus estava se dirigindo para a asa daquele moço, estava indo para a asa daquele moço, ver a filha daquele moço, curar aquela criança de apenas 12 anos de idade e se encontrava enferma. Mas, meus amigos e ouvintes da palavra de Deus, aquela mulher, ela foi passando por um, passando por outro, ela foi empurrando um, empurrando o outro, e muitas das vezes a multidão apertava, muitas das vezes alguém o empurrava e ela caía, louvado seja o nome do Senhor. Mas aquela mulher pôs em seu coração de tocar na orla, na vestidura de Jesus Cristo. Ela disse: se tão somente eu tocar na orla de Jesus Cristo, eu serei curada. Louvado seja Deus. E ela no chão, estendida ali no chão, porque alguém tinha empurrado, ela caiu e ela tocou na vestidura de Jesus. Louvado seja Deus. E naquele mesmo instante ela foi curada do seu mal. Naquele mesmo instante ela foi curada, louvado seja Deus, da sua enfermidade. Louvado seja o nome do Senhor. Mas a Bíblia nos diz que o Senhor Jesus parou. E quando Jesus para, a multidão o parou também. Louvado seja Deus. Jesus olha para um lado, olha para outro e diz: alguém me tocou. Louvado seja Deus, alguém me tocou. Certamente Pedro disse: mas Senhor, a multidão te aperta, a multidão te oprime, e tu dizes: quem te tocou? Não, Pedro, eu senti um toque, foi um toque diferente, não foi um toque comum. Alguém me tocou. Louvado seja Deus, porque de mim saiu virtude, de mim saiu poder. Louvado seja o nome do Senhor. E aquela mulher com medo, ela disse: fui eu, Senhor, fui eu quem te toquei. Aquela mulher relata toda a sua história para Jesus, e o Senhor Jesus disse: filha, a tua fé te salvou.
filha, a tua fé te salvou, vai em paz. Louvado seja Deus. Jesus está procurando alguém e tem uma oração de fé, alguém e tenha fé nele para realizar milagres, para realizar maravilhas, para realizar poder. Louvado seja o nome do Senhor. Enquanto Jesus estava conversando com aquela mulher, chegou alguém, um mensageiro, chamando a ele pai e disse: olha, a tua filha morreu, não incomodes mais o mestre, a tua filha morreu. Mas o Senhor Jesus disse para ele: não se preocupe, porque ela só está dormindo. Louvado seja Deus. E Jesus foi em direção à casa daquele moço. Louvado seja Deus. De repente o Senhor Jesus encontra na casa daquele moço umas mulheres chorando em prantos. Louvado seja Deus. Naquela época era comum do pessoal para chamado as arpideiras, para poder chorar, para poder prantear. E ali estavam elas mulheres chorando, pranteando, clamando, chorando. Mas louvado seja Deus, o Senhor Jesus mandou que todas elas saíssem para fora. O Senhor Jesus pegou Pedro, Tiago e João, louvado seja Deus, e os pais da menina, louvado seja o nome do Senhor, e entrou no quarto aonde aquela moça, aquela criança estava. Louvado seja Deus. De repente o Senhor Jesus pega na mão daquela menina e disse: Talita umi, levanta-te. Louvado seja Deus. Aquela menina volta à vida, aquela menina volta a reviver. Louvado seja o nome do Senhor. O homem do milagre está passando por aí. O Deus que opera maravilhas está passando por aí neste momento. Eu convido a você a que abra o seu coração. Eu convido a você a que glorifique o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu não sei qual o teu problema, eu não sei qual a tua situação, eu não sei o que você está passando, mas o Deus a qual eu sirvo, Ele sabe. Louvado seja Deus. O Deus a qual eu creio, Ele está de braços abertos neste momento para você, esperando você para lhe dar um abraço. Louvado seja Deus, para lhe dar a vitória e você precisa, para lhe dar a paz e você necessita, para lhe dar a alegria a qual você está esperando. Louvado seja Deus. O homem dos milagres está passando por aí. Louvado seja Deus. Meu amado irmão, e nós possamos ter a fé daquele paralítico, e nós possamos ter a fé daquela mulher que tinha um fluxo de sangue, e nós possamos ter a fé daquele pai. Louvado seja Deus. Em meio às lutas, em meio aos problemas, louvado seja Deus. O Senhor Jesus disse para ele: não temas, tenha alma, porque a menina dorme. Louvado seja Deus. E ele creu na palavra do Senhor, e o Senhor Jesus ressuscitou a sua filha. Louvado seja o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E Deus em Cristo abençoe, e Deus em Cristo derrama sobre ti as mais ricas bênçãos celestial. Deus abençoe. Fique com essa palavra em nome de Jesus.